Olá, gente querida, gente amiga. Eu sou Mauro Lopes. Este é mais um Textos Sagrados na História, aula de número 25. Ao meu lado, o nosso professor queridíssimo, Pedro Lima Vasconcelos. Pedro, como está você? Boa tarde, Mauro. Como vai? Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Paz e bem, 247, todo mundo. Boa tarde. É isso aí. É esse curso promovido pelo canal Paz e Bem, com apoio e em consórcio com a Pós TV 247. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, ao vivo, pelo Paz e Bem. Todo sábado, às 7 horas da manhã, retransmissão pela Pós TV 247. Pedro, mudei um pouco o cenário, porque acabou, aquele janelão bonito que eu tinha aqui, não tem mais, porque, quer dizer, não tem mais, não sei quanto tempo não vai ter. Estava com muita goteira no meu estúdio, muita goteira no estúdio onde eu morava. E aí eu vim para outro canto da casa e vai ter o amigo com quem mora, que é um arquiteto, ele vai fazer uma reforma grande lá, então vamos ver. Porque eu ficava assim desviando às vezes nas lives, no giro, até aqui também, das goteiras que caíam. Então, agora vim para outro canto da casa, um quarto sem janelas, mas está aí a prancha, está aí o quadro que minha filha fez muitos e muitos anos atrás, quando tinha apenas 6 anos de idade. Tá tudo aí de novo. Então, alegria grande em estar com você e com toda a comunidade, Pedro. Prazer é meu. E que bom que você colocou esse cenário, porque nós vamos falar de águas hoje. Estamos na Sim. terra da Mesopotâmia, a terra entre os rios, no entorno dos rios, chuvas e não sei mais o que. Pois é. Então, esse cenário aí... Canais aos montes, córregos, Pois afluentes. Maravilha. Vai ser bom. Exatamente. Então, e goteira, né? E goteira. Ah, sim, com certeza. Lá nas casas dos judeus exilados tinha muita goteira. Provavelmente na casa dos pobres mesopotâmicos também tinha muita goteira, que nem na minha. Mas na casa não é de gente pobre, não quero passar essa ideia. Somos sujeitos de classe média muito bem de vida, por sinal. Josenira Rodrigues chegando aqui para o nosso Textos Sagrados na História, mais um curso de Pedro Lima Vasconcelos. Boa tarde, Mauro Lopes. Boa tarde, professor Pedro Lima Vasconcelos. Boa tarde, comunidade do Paz e Bem. Como eu disse, o curso é transmitido pelo Paz e Bem às 5 da tarde. Por isso, boa tarde. Se você está assistindo em outro horário, à noite, ou está assistindo a estreia de manhã na Pós TV 247, transforme o boa tarde em bom dia ou boa noite, tá bem? E ela falando da casa dela, Pau Amarelo Paulista, Pernambuco, Aparecido Menezes, assisti às aulas passadas, maravilha, feliz na nova jornada, esperançando, paz e bem, do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos de Londrina. Para quem não conhece, o Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, foi fundado há mais de 40 anos, uma iniciativa ecumênica. Ecumênica quer dizer de várias igrejas cristãs. Você participou dos primórdios? Do primórdio você não tem idade para ter participado, mas você participou intensamente do CEBI, né, Pedro? Sim. Ainda tenho ligações, sim, com o pessoal, mas tive uma atuação mais acentuada aí nos anos 90, começo dos 2000. Tá. Quem fala em CEBI, escuta Carlos Mesters, né, que é o grande espírito animador. Grande mestre. Do CEBI, grande mestre. Adriana Belardini, mandando beijos lá de Belo Horizonte. Maria de Lourdes Gonçalves, de Atibaia, São Paulo, interior de São Paulo. Muito bem chegada. A outra do CEBI, CEBI Ceará presente, a Terezinha Casimiro Albuquerque, de Fortaleza, no Ceará. E aqui, a irmã de Pedro. Oi, Maria de Fátima, como está você? Beijo para minha irmã. Sempre. Albenira Alexandrina, com a gente aqui. Que São Valentim interceda pelos casais e pela paz no momento em que os governos querem promover mais uma guerra. Viva o amor. Eu não sabia, hoje é dia de São Valentim, eu não sabia, não. Já vi alguma coisa circulando por aí. Mas não sabia, não é da minha devoção. Carlos Mucuri, de Brasília. Pedro Celomar Sem, de Ronda Alta, terra do MST, lá no Rio Grande do Sul.
Josi Negreiro, sempre com a gente. Antônio Inácio Greco, lá de Santos, é outro, no Faia. Maria Paula Leal, mandando boa tarde dela. Antônio Coelho, chegou, assistiu você num outro curso, o Antônio Coelho, e encostou e ficou. E a gente está adorando esse castelhano dele aqui. Ele... Ya llegué a la lección 17, Pedro. Está assistindo às aulas. Lá do comecinho. Maravilha. Llegó a los 17. Aí eu volver a los 17 e ele ligado a los 17. Isso, como cantou. Como? Um abraço para o Antônio, né? Ele me chegou aos 17 eu lembrei de volver a los 17. Volver a los 17, como quem não escutou, Volver a los 17. Não era Vitória Parra? Era, mas ela foi consagrada, a música, com o Milton Nascimento cantando, junto com o Mercedes Sosa. Quem não ouviu, perdeu muita coisa na vida. Trate de ouvir. Vai lá no Spotify que você vai achar. Josi Negreira, quadro da Júlia sempre com mal. Sim, sempre, sempre. Adoro esse quadro, porque é o sol feito girassol dentro de um quadro. Socorro Fernandes aqui, Denise Nagin, sempre com a gente. Marilda Teix. E ela dizendo aqui, a Denise, Dia dos Namorados em muitos lugares por causa de São Valentim. É isso aí, na Suíça hoje é Dia dos Namorados. Pedro, estamos aqui na aula 25, a segunda aula, né, sobre essa região ali, Mesopotâmia, Babilônia, não é isso? Isso. E agora vamos chegamos olhar lá na aula passada, né? Vindos de uma jornada ao lado de alguém que foi cantado em prosa e verso, na verdade, mais prosa do que verso, pelo grande Nietzsche, Zoroastro, vindos da Pérsia, chegamos aqui, então, à Mesopotâmia. Foi uma aula de intensa geografia, a aula passada, adorei, gostei demais. Foi alguém que nos acompanhou pelo 247, colocou uma observação embaixo, lá nos comentários. Ué, isso virou aula de geografia? Enfim, para a gente se situar um pouquinho, né, na conjuntura, na geografia, no relevo, enfim, em traços que não são apenas descritivos, né, mas que colocam balizas para a gente pensar, né, as condições, as possibilidades da vida, né, numa conjuntura, num contexto tão particular, numa época tão distante da nossa, né? Mas hoje, Mauro, a ideia é que a gente tome contato com um texto em particular, muito sugestivo, muito interessante, muito instigante, e que tem o nome de Enuma Elish. Enuma Elish. Trata-se de um poema que foi produzido há milhares de anos, a gente não sabe exatamente quantos, talvez uns 3.000 anos, talvez até mais, mas que foi encontrado em uma de suas versões, né? Não é possível garantir que seja esta a única, provavelmente não é. Foi encontrado, né, quando da descoberta de uma grande biblioteca na antiga cidade de Nínive. Nínive, aula de geografia, né? Nínive foi a capital de um grande império que se formou na Mesopotâmia, que foi o Império Assírio. E um de seus soberanos, um dos nomes mais importantes entre os imperadores, os reis assírios, foi um fulano de nome Assurbanipal, que se destacou não tanto pelas campanhas militares próprias dos imperadores, e coloque campanha militar e desejo de sangue por parte deles,
Mas o Assurbanipal ele se destacou também, e quem sabe até, no caso do seu gosto, prioritariamente, pelo cultivo dos textos. E ele fez uma biblioteca, ele constituiu uma biblioteca para si. E uma biblioteca que reuniu muitos textos do entorno, ali da Síria, de Nínive, das regiões pelas quais ele, Assurbanipal, passou. Bem, em meados do século XIX, Mauro, aconteceu não só a decifração da escrita cuneiforme, a gente já fez referência a ela, né? Mas pouco tempo depois de essa decifração ter ocorrido, encontrou-se na biblioteca de Assurbanipal, né, um conjunto de tabuletas de argila. Aliás, justiça seja feita, foram encontradas mais de 20.000 tabuletas em argila. Eu, inclusive, mandei uma imagem para você ontem de algumas dessas tabuletas. Isso. Então, tabuletas de argila que eram preparadas de modo a poderem ser grafadas, né? E em vez de caneta, o que o pessoal na época usava era um instrumento parecido com o nosso estilete. Então, você tem uma espécie de tijolo, né, feito de argila, né, e ele era preparado de um modo que a superfície ficasse mole o suficiente para você poder deixar ali as marcas, né, desses sinais gráficos. E depois que, então, a pedaço de cerâmica era aí está um outro exemplo que a gente pode ver direitinho, né? A atuação do estilete. Depois que aquele pedaço de cerâmica estava já devidamente escrito, aquilo era colocado mais uma vez no forno e endurecia, né? E o texto ficava ali definitivo. Então, a biblioteca de Assurbanipal era fundamentalmente uma biblioteca de tijolos, de argila, desse material, né? Vamos imaginar, né, Mauro, né, o que era o processo artesanal mesmo da escrita, né? Bem, Não, e outra coisa, né, Pedro? Diga. Imaginar uma biblioteca de tijolos. Pois é, exatamente. Né? E aí você encontra esses 24 mil, parece. Eu falei mais de 20 mil, e agora me veio a cabeça. É algo em torno de 24 mil pedaços. Mas você vê esse pedaço que está aí, este pedaço ele está quebrado, né? Então, não é que esses tijolos foram encontrados em ordem, bem dispostos. Eles foram encontrados em meio a ruínas da cidade de Nínive. Então, o trabalho dos estudiosos, escavadores, arqueólogos, é um trabalho imenso, no sentido de juntar esse material, ver um pedaço que se junta com outro, um pedaço que se encaixa no outro, mas não é só encaixe físico, tem que ver se a sequência do texto também corresponde. Enfim, isso tudo para que você pudesse passar ao trabalho de traduzir esses textos e, então, estudá-los, entrar no detalhamento quanto ao seu conteúdo, quanto às suas significações, suas intencionalidades, enfim. O Enuma Elish, né? O Enuma Elish é este poema do qual hoje quero tratar aqui com vocês. Um poema, né, que, assim que foi identificado em meio a essa biblioteca fabulosa, né, chamou a atenção dos estudiosos. Bem,
A expressão enuma elis, Mauro, ela significa quando no alto. Este era um modo, não era o único, mas era um modo bastante comum de se intitular um texto. Qual modo? Você pega a primeira palavra ou as duas palavras iniciais e as toma como título. Então, enuma elis é a expressão com a qual este texto começa, materialmente falando. Você sabe disso, Mauro? O livro que a gente costuma chamar na Bíblia de Gênesis, na escritura hebraica, ele se chama Bereshit. E Bereshit é uma palavra hebraica que significa no princípio, ou em princípio, para ser mais exato. Você pega ali a palavrinha ou a expressão inicial e a coloca como título da obra no seu todo. Essa então, é uma tradição que vem até os dias de hoje, né, Pedro? Essa é uma tradição que vem até os dias de hoje. Se a gente vai para as encíclicas dos papas da Igreja Católica, todas as encíclicas têm como título as primeiras palavras dela, da encíclica, né? Isso, exatamente. Exatamente. É a mesma tradição, né? Então, enuma elis é uma expressão que significa quando no alto. Na descrição do vídeo, eu dou uma indicação de uma obra, né, em que este texto é submetido, então, a uma tradução ao português, ao que me parece, uma tradução tanto livre, mas, enfim, uma tradução que permite bem a tomada de contato com o conjunto do texto, a totalidade do texto, até onde a gente consegue dizer que o texto está na sua totalidade, né? Porque vai que ainda existe um outro tijolo, né, esperando. Mas, ao que tudo indica, a gente tem acesso ao enuma elis na sua quase totalidade. Faltam algumas partes, algumas linhas, alguns pedaços, mas a gente tem a condição de tomar contato com o enredo praticamente do início ao fim. O Assurbanipal, Mauro, ele foi rei da Assíria no século VII antes da nossa era. Ali, por volta de 650 antes da nossa era. Portanto, há 2.600 e tantos anos atrás. Mas a obra enuma elis provavelmente é muito anterior. O que a gente tem na biblioteca de Assurbanipal, que foi encontrado lá, é uma cópia, tá certo? É uma cópia. Não é a versão autógrafa, né? Não é a versão produzida pelo autor do texto. É uma versão desse texto a partir de uma circulação dele, e a origem dessa circulação se perde no tempo. Ninguém sabe com exatidão. Alguns acham, talvez uns 500 anos antes de Assurbanipal, outros falam de 1000 anos antes de Assurbanipal. Essa narrativa já circularia. E, principalmente, um ponto importante aqui para os nossos propósitos, não só essa narração ela circulava de maneira mais ou menos espontânea, mas ela era parte de um rito fundamental da religião babilônica. E esse é um detalhe que eu quero chamar a atenção também, mas a festa de Ano Novo no cerimonial babilônico, no cerimonial que se dava na Babilônia. E aí o detalhe agora que eu adiciono a este: a biblioteca de Assurbanipal é uma biblioteca assíria. É uma biblioteca que reúne textos em Nínive. Mas vejam, enuma elis não é um texto assírio, é um texto babilônico. E isso a gente percebe claramente, né, na medida em que a gente lê o texto, vai acompanhando as suas partes
e eu espero que a gente tenha tempo aqui para salientar este detalhe que é absolutamente fundamental para o entendimento do propósito mesmo que presidiu a confecção dessa narrativa. O que significa dizer que o Assurbanipal era aquilo que a gente vinha dizendo antes, era alguém que tratava de coletar, né, estes materiais escritos, essas argilas que receberam essas inscrições todas, e reuni-las numa autêntica biblioteca. O texto foi achado em Nínive, mas a sua matriz é claramente babilônica. E esse é um ponto muito importante. Outra coisa muito interessante, né? Se isso tem maior importância, cada qual aqui que nos acompanha pode avaliar. São basicamente 7 tabuletas que, identificadas como compondo este conjunto, né, então nos permitem o acesso ao enredo do Enuma Elish. Justamente 7 tabuletas. E aí houve quem se perguntasse sobre se haveria alguma conexão entre as 7 tabuletas do Enuma Elish e os 7 dias da criação no primeiro livro da escritura judaica, né? Inclusive considerando que o primeiro capítulo, né, do Gênesis ecoa elementos encontrados em Enuma Elish e ecoa de maneira muito clara, né? Bem, no mínimo é uma coincidência. Agora, como você, Mauro, nos diz, né, que não existe coincidência, existe convergência, então, quem sabe, uma coisa tenha efetivamente a ver com outra, né? Mas fica aí apenas a observação deste detalhe, porque eu quero passar a outro, este sim, de extrema importância. Enuma Elish nos oferece, de maneira muito organizada, de maneira sequencial, de maneira a que o enredo flua, né, de forma muito consistente, uma trama em que se encontram 3 momentos fundamentais que a gente encontra também em outras expressões escritas, em outras narrações mitológicas, mas talvez a gente não tenha, pelo menos até agora, no percurso que a gente vem fazendo aqui ao longo desse curso, a gente não tem assim de maneira tão cadenciada como que eu gostaria de mostrar para vocês. Nessas 7 tabuletas que compõem o enredo do Enuma Elish, a gente tem claramente um momento teogônico, outro momento cosmogônico, outro momento antropogônico. Um momento. Perdão, Pedro, voltei aqui, tá? Tá. Tô com problema de conexão aqui, voltei. Tá muito instável a conexão. Tranquilo, aqui, tranquilo. Tudo Tranquilo, a gente vai tocando aqui. Tá. Vou então, colocar a imagem das 7 tabuletas. Ah, ótimo, ótimo. Então, neste enredo, distribuído nessas 7 tabuletas, a gente tem um momento teogônico, um momento cosmogônico e um momento antropogônico. Essas 3 palavras, obviamente, elas estão relacionadas. Aí estão, né, as ilustrações destas tabuletas que foram encontradas neste estado, em que vocês podem ver, né, e houve outros pedaços dessas cerâmicas que permitiram a reconstrução de partes faltantes do texto, né? Como eu dizia, de sorte que a gente tem hoje acesso à quase totalidade do enredo. Bem, Mauro, o pessoal que nos acompanha, momento teogônico, teogonia. Teogonia é uma palavra que vem da língua grega que significa geração dos deuses, a geração dos deuses. Ou seja,
um momento do texto, no caso do Enuma Elish, em que se descreve uma sucessão de gerações de divindades, masculinas e femininas. Em geral, se fala do surgimento de pares, masculino e feminino, né? A partir de um casal primordial, um casal divino primordial. Depois você tem um momento cosmogônico, né? E aí você tem uma analogia. Assim como deuses, divindades, geram e são geradas, desta mesma maneira antropomórfica, ou seja, a forma de uma dinâmica que é própria dos humanos, e também, obviamente, dos outros seres vivos, né? Mas se fala do mundo como sendo gerado. O mundo não é simplesmente feito ou criado, ele é gerado. Né? Assim como divindades são geradas, assim como as crianças são geradas. Toma-se esse conceito da geração para falar agora do surgimento do cosmos e dos elementos que constituem o cosmos. Então, momento teogônico, momento cosmogônico. E, finalmente, o momento antropogônico, o momento em que os seres humanos são, né, gestados, outra imagem das 7 tabuletas. Né? Então, o Enuma Elish, Mauro, quem nos acompanha, ele segue esta ordem, esta sequência, mostrando como das dinâmicas geracionais entre as divindades se desenrola a dinâmica pela qual o mundo é configurado nos termos em que ele se apresenta à nossa experiência, e dentro deste cosmos é gestado o ser humano, é gestada a espécie humana. Então, teogonia, cosmogonia e antropogonia. Bem, Mauro, no começo há uma introdução que justamente começa com aquela expressão, quando no alto. Eu vou ler esse trechinho, que é só a introdução, e depois eu vou tratar de resumir as outras partes, porque a gente tem que chegar até o fim. Né? Vamos ver se a gente dá conta de ver o bloco todo, né? Então, o texto diz assim, Mauro, quem nos acompanha. Quando no alto o céu não se nomeava ainda, no alto, e embaixo a terra firme não recebera nome, foi Apsu, o iniciante que os gerou. Tiamat, que a todos deu a luz. Suas águas misturadas formavam um só corpo. Não havia juncos trançados, nem lodaçais, pois nenhum dos deuses havia sido gerado e nenhum deles tinha nome ou destino a cumprir. Aqui há várias coisas a serem destacadas. Essa é a introdução, Mauro. O céu não recebera nome, no alto, e a terra firme, aqui embaixo, também não. Ter nome, Mauro, no mundo de tantas culturas aí deste contexto, ter nome significa existir. Se você não tem nome, é porque você não existe. Então, dizer quando no alto o céu não se nomeava, significava dizer quando o céu não existia. E a mesma coisa a terra. Mas havia algo. Na verdade, havia dois. Havia Apsu e havia Tiamat. Apsu os gerou, Tiamat a todos deu a luz. Então, tudo começa antes do céu e da terra, antes do cosmos. Céu e terra, vamos lembrar, a primeira linha do texto da escritura judaica. Né? Céu e terra, expressão para designar o cosmos. Havia Apsu e Tiamat.
Agora, Mauro, o que são Apsu e Tiamat? Um casal divino, cujas características fundamentais são, eles são águas. Águas misturadas, que formavam um só corpo. Por que águas misturadas? Porque um é água doce e a outra é água salgada. E o mundo aliás, antes de o mundo existir, para ser mais exato, antes de o mundo existir, o que havia era uma confusão de águas. Águas doces e águas salgadas, representadas por essas divindades que formavam um casal que também estava, obviamente, todo misturado, né? Engalfinhado um no outro. Né? Mauro, primeira linha da Bíblia, do Gênesis. Deus criou o céu e terra, a terra era sem forma, era um vazio, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso balançava as águas. O texto do Gênesis também fala de águas primordiais. Isso vem daqui, vem deste universo do qual Enuma Elish também vem. Bem, você tem este casal que vai gerar a todos. Todos quem? Todas as divindades, basicamente. Né? Aí vai se dizer que do seio dessas águas, duas divindades foram criadas. Aí vem o nome delas, Lamu e Lahamu. E depois vem outros, e vem outros. A dinâmica, Mauro, é sempre essa. Um casal gera outro casal, que gera outro casal, que gera outro casal, e assim por diante. Então, e aí se diz que se passaram muitos tempos e muitos tempos. Ou seja, essas divindades anteriores, elas são divindades ancestrais. Ancestrais de todas as divindades que vêm depois. Bem, estou avançando aqui porque o texto é comprido. Não, e eu estou até evitando te interromper, porque teria várias observações para a gente ir fazendo, mas você já tinha me avisado que o texto é longo. Então vou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. A questão dos qualquer nomes, coisa, por favor. das águas, tem tanta coisa maravilhosa que você está trazendo. Hoje estou aqui meio extasiado mesmo. Bem legal. Bem, o que vai acontecendo é que as divindades novas, né, são agitadas, fazem bagunça, fazem arruaça, enquanto as divindades mais antigas, as ancestrais, ou aquelas primeiramente geradas, já estão cansadas, gostam de descansar, gostam de sossego. E aí começa a acontecer um conflito de gerações entre essas divindades mais antigas e mais novas. Então, a uma certa altura, o texto diz que as profundezas de Tiamat ficavam incomodadas com tamanha balbúrdia. Apsu insistia que os filhos silenciassem, mas não conseguia ser ouvido. E Tiamat ficava angustiada com aquela confusão toda, né? Aquela arruaça, aquela vitalidade toda das divindades mais novas. Aí, uma certa altura, uma divindade ali intermediária chega para o Apsu e sugere: vamos matar essas divindades mais novas. Elas não se deram conta, ainda tem que respeitar os mais velhos. Enfim, vamos destruí-los. E o Apsu até gostou da ideia, mas aí o plano de destruir as divindades mais novas foi descoberto, e aí o pessoal fica revoltado contra o Apsu, né? A divindade masculina primordial, e uma das divindades lança um feitiço contra Apsu, o deus primordial, a divindade ancestral. E
o Apsu cai num grande sono. E no que ele cai num grande sono e não desperta mais desse sono, ele perde o poder. Então, junto com essa sequência de gerações de divindades, Mauro, o que você tem é também a transferência do poder para divindades de gerações mais novas. Qualquer semelhança entre as disputas de poder no interior dos palácios, obviamente, não é mera coincidência. Você tem uma projeção para o mundo celeste de intrigas, contendas, disputas, né, desse tipo que aconteciam nos palácios e os gabinetes de ódio, né, que naquela época também existiam, né, e a turma aprendeu muito bem a aplicar aqui, né, na cena brasileira. Bem, Mauro, para encurtar a história, o deus Apsu, ele perde perde o seu poderio, né? E em meio a essas contendas todas, bem, vai nascer aquele Deus destinado a ser o grande Deus no mundo babilônico, do qual este texto emerge, que é o deus Marduk. E aí vocês vão se lembrar, né? Marduk não é outro senão aquele deus que, de acordo com o Código de Hammurabi, que nós comentamos, né, na semana passada, é o deus que conferiu ao rei o direito de promulgar aquele código em conformidade com o dever que o rei teria de administrar a justiça, né, de interferir nas contendas, regular as condutas da sociedade, né, etc, etc, etc. Então, dá-se um destaque muito particular ao nascimento de Marduk. E Marduk nasce como o mais sábio e poderoso dos deuses. E ele é gerado no coração de Apsu, aquele deus que tinha sido destronado de alguma forma, mas como diz o provérbio, né? Quem é rei nunca perde a majestade, né? Então é do coração deste rei que não perdeu a majestade, apesar de ter sido, né, destronado, que Marduk foi gerado, né? Enfim, o texto dá uma atenção toda particular para este Deus, que é filho daquele Deus que jogou o feitiço sobre Marduk e o alijou, o feitiço sobre Apsu, perdão, né, e alijou Apsu do seu poder. Bem, aí o texto vai dizer que Marduk era o maior entre todos, de altura jamais vista, né? A perfeição dos seus membros era absolutamente, né, completa, ele era de ilimitada visão, de ilimitada audição, né? Quando seus lábios se moviam, dali saía uma língua de fogo, seus olhos viam tudo. Ele era o mais forte dos deuses e a todos superava em estatura. Seu corpo se revestia com o esplendor de 10 deuses, poderosos relâmpagos refugiam ao seu redor. Enfim, foram criados os 4 ventos, uma força muito poderosa nas mitologias. Opa! De volta aqui, a conexão tá ruim aí. Mas a gente está seguindo aqui, fique tranquilo. Estamos falando aqui do poderio de Marduk, né? E da entrega a ele dos quatro ventos, do poderio sobre os 4 ventos, né? E aí este Deus vigoroso, né, forte, atrevido, ele começa a manejar os ventos, né, com uma agilidade tal que vai incomodar a quem, Mauro? Vai incomodar
ancestral feminina, que é a Tiamat. O Apsu tinha sido tirado de cena, mas ainda pairava, ainda estava presente na cena política deste conselho divino, vamos dizer assim, a figura respeitabilíssima da ancestral Tiamat, de onde tinha tudo sido gerado naquele universo de divindades. E a Tiamat começou a ficar incomodada com o manejo que o Marduk estava fazendo dos ventos. E ela arma uma conspiração para combater Marduk e a sua arrogância. Bem, desta conspiração, e aí eu já estou passando para a quarta tabuleta. Tudo isso toda essa parte relativa à teogonia, essa sequência de divindades, é contada nas 3 primeiras tabuletas. Agora, na quarta tabuleta, a gente vai ter um momento crucial dessa história, que é a guerra entre Tiamat e Marduk. Marduk e Tiamat. Mauro, não sei se você tem aí fácil para o pessoal visualizar a gravura que serviu de capa para o nosso encontro de hoje. A gente tem ali uma representação muito conhecida justamente do embate entre Marduk e Tiamat. Se você puder colocar aí para o pessoal, que é esse momento crucial da narrativa, né, que deriva de tudo que aconteceu no mundo das divindades e que vai desencadear esta guerra. Então, Marduk à direita e Tiamat à esquerda. Aí, nesta imagem, né, um painel, né, encontrado em algum daqueles palácios, daqueles templos lá no mundo da Babilônia. Então, o texto fala dos preparativos para a guerra, das tentativas de se evitar a guerra entre as facções, né? Aquela liderada por Tiamat e aquela liderada por Marduk, né? Bem, o texto vai dizer que Marduk, o mais arguto entre os deuses, enfrentou Tiamat num combate corpo a corpo. Com a força de seu braço, lançou a rede sobre Tiamat. A rede era um instrumento, né, para enredar literalmente, né, enredar o inimigo, né? E um dos ventos, né, fustigou-lhe a face. Aí Tiamat abre a boca, Mauro, para engolir Marduk, mas Marduk lança um vento na boca aberta de Tiamat e ela não consegue fechar a boca, né? E aí ventos terríveis invadem, né, a cavidade bucal de Tiamat e chegam até as suas entranhas e começam a perturbar ali as entranhas. O texto tem uma descrição, Mauro, quem nos acompanha, extremamente poderosa, extremamente vívida, né? E aí Marduk atinge seu estômago, o estômago de Tiamat, com uma flecha, rasgando-a por dentro e atingindo seu coração. Após vencer Tiamat e acabar com sua vida, ele atirou sua carcaça ao chão, esmagando-a com o pé. A gente consegue imaginar a cena, né, Mal? A força da descrição. Aquela que comandara a insurreição estava morta. Todos os que haviam marchado do lado dela, cheios de terror, voltaram suas costas ao perigo e tentavam fugir para preservar suas próprias vidas. Mas foram cercados, não puderam escapar, né? Marduk pegou um por um, colocou-os capturados, esmagou suas armas, enfim, as celas das prisões se encheram com os gemidos dos filhos de Tiamat, que ali remoíam a sua ira, né?
o comandante das tropas de Tiamat, que é um tal de Kingu, foi subjugado. Esse Kingu aí vai sofrer uma represália pesada. Né? Marduk aperta as cordas que atavam os pioneiros. Né? Ele pisoteia as pernas da deusa. Né? Marduk espatifou-lhe o crânio e cortou suas artérias. O sangue de Tiamat jorrou por lugares desconhecidos. Agora, Mauro, comunidade, um momento absolutamente decisivo que vai fazer a passagem desta contenda no mundo da divindade para o mundo aqui de baixo. Ao contemplar o imenso corpo sem vida de Tiamat, Marduk teve a ideia de rasgar ao meio a sua carne, dividindo-a em duas partes como a um peixe. Como é que você corta o peixe? Uma metade e outra metade, né? Duas metades iguais. Então, ele corta Marduk de cima a baixo, em duas partes. Né? Metade dela foi estendida no alto, formando o manto do céu. A outra metade do corpo da deusa, empurrada para baixo, foi assentada como uma barragem para as águas. Voltamos à questão das águas, Mauro. Ou seja, a superfície do céu, que tem essa forma, né, abobadada, e a superfície da Terra, com as suas oscilações, né, as partes planas, as partes altas, montanhosas, não são outra coisa do que as duas partes do corpo de Tiamat. E elas estão colocadas, elas estão dispostas de tal maneira que você terá agora águas acima do céu e águas abaixo da terra. E no meio disso você tem uma bolha. A bolha é exatamente o cosmos no qual nós vivemos. Não sei se ficou clara a ideia. O cosmos é uma bolha cercada de água por todos os lados. Principalmente acima e abaixo. Por que águas acima, Mauro? Porque chove. E por que águas abaixo? Os rios, os mares, os lagos, as lagoas, os açudes, etc, etc, etc. Então, esta é a concepção de cosmos, né? Que é elaborada, se constrói no mundo mesopotâmico, e Enuma Elish nos conta como é que este mundo, com este formato, veio a se configurar. Se a gente olhar com atenção o capítulo 1 do Gênesis e o capítulo 7 do Gênesis, a gente vai encontrar ecos explícitos desta visão de um mundo cercado de água por todos os lados. Né? Bem, isso é tudo obra de Marduk. Marduk é o criador do cosmos a partir do corpo sem vida de Tiamat. A partir disso, quer dizer, se reconfigura todo o universo, vamos chamar assim, porque agora você tem um mundo que é o mundo dos deuses e um mundo que será o mundo dos humanos. Né? Então, na quinta tabuleta, vou avançando aqui, Mauro, porque o tempo corre. Na quinta tabuleta, depois da guerra, depois desse extermínio todo que Marduk faz, diz o texto: Marduk definiu os lugares que os deuses ocupariam no céu, fixando suas imagens nas formas das constelações. Então, a associação que se fará na mitologia mesopotâmica entre as divindades e os astros. Né? Mediu o ano, ordenou suas partes, dando-lhe começo e fim. Para cada um dos 12 meses, assinalou 3 estrelas fixas. Né? Enfim, aqui você tem
o manejo de referências astronômicas, astrológicas, muito presentes nas culturas mesopotâmicas. Né? Fez o deus Lua brilhar como uma joia, confiando-lhe a noite, e deu a essa criatura noturna o poder de determinar dias e meses. Calendário lunar, né? Calendário lunar, que é o calendário, né, vigente nessas culturas, e até hoje é o calendário no interior da religião judaica, da religião islâmica, né, o calendário lunar, diferente do nosso, que é solar, né? Nosso, digo, o que a gente costuma utilizar. E aí você tem uma fala do Marduk muito emotiva, dirigida à Lua, enfim, falando das 4 fases da Lua. É muito bonito, inclusive, do ponto de vista poético. Né? A cada mês, quando surgires e te ergueres sobre a terra por 6 dias, crescerão teus chifres luminosos. Então você tem lá as 2 pontas, né, da meia-lua, e a lua vai crescendo, né, até que no 7º dia apareça metade da tua coroa. Ela brilhará inteira no 15º dia. Então, a descrição poética das fases da lua. Mas vamos adiante. Depois, e aí tem uma proclamação semelhante endereçada ao Sol, que é uma divindade também. Depois de fazer isso, de organizar os deuses em associação com os astros, Marduk tomou a saliva de Tiamat e criou o nevoeiro. Depois de formar as nuvens e de as encher de água, ergueu-as com a força do vento e fez cair a chuva fina. Com suas próprias mãos, Marduk espalhou as nuvens e pressionou o pesado corpo de Tiamat sobre as águas, posicionando sua cabeça sobre a qual ergueu montanhas. Depois abriu os caminhos para as correntes profundas e delas surgiram as fontes que alimentam os rios. Agora prestem atenção. Dos olhos de Tiamat fluíram o Eufrates e o Tigre. Esse é um momento também muito sensível da narração, Mauro, comunidade. Por quê? Porque os 2 rios, eles realizam percursos mais ou menos paralelos, não é? Eles vão ali até que se encontram quase já no momento de lançarem suas águas ao mar. Então, esses 2 rios, na mitologia expressa aqui, derivam dos olhos da Tiamat. A imagem poética é muito bonita, né? Agora, é atravessada de uma truculência, de uma violência, né? É muito grande. As narinas de Tiamat foram vedadas para evitar as inundações. Esse detalhe também é importante. A gente falava semana passada, né, Mauro? Que a Mesopotâmia é a terra dos dilúvios, das enchentes. Né? As narinas foram vedadas, mas nada impede que se arranque a vedação. Né? Vai que o Marduk se irrita por alguma razão, né? Essa possibilidade não pode ser descartada. Depois se fala que as montanhas foram criadas dos seios de Tiamat, os vales, né? e assim por diante. Marduk assenta as colunas que sustentam o céu, do umbigo de Tiamat fez fluir os oceanos, definiu os limites entre os céus e a terra, né? E, bem, depois de concluir a sua obra, né, Marduk contempla, né, esta obra grandiosa, né, e ele agora vai se ocupar de que a sua obra seja celebrada. Ele fez um portento tão espetacular, isso precisa ser celebrado, Mauro.
Não pode ficar esquecido. Né? E aí ele, então, cria palácios para as divindades que se mantiveram fiéis a ele, claro. Né? E aí todas essas divindades sabem que, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo, como diz o nosso grande economista Luiz Gonzaga Beluso. Aí ele diz, obedece quem tem prejuízo, as divindades juraram obediência a Marduk, etc. Né? Até porque eles tinham sido aquinhoados, né? Com benesses, palácios, templos e não sei o quê. É o centrão, né? Marduk comprou ali a fidelidade dessa turma toda. Enfim, desculpe aí, Mauro, falar de centrão, mas enfim. Essas coisas se repetem, né? Bem, Marduk fica absolutamente envaidecido. Nossa, como eu sou querido, como eu sou respeitado, como eu sou engrandecido, né? Bem, aí ele decide fazer para ele mesmo um palácio ainda maior, ainda mais grandioso, ainda mais espetacular, justamente numa determinada altura do céu. Ele diz assim, Mauro, no passado todos habitavam sobre Apsu, as águas doces, né? Mas eu fiz a terra como um espelho dos céus e consolidei seu solo para receber fundações. Construirei minha casa, nesse local sagrado estabelecerei minha morada e seus aposentos serão usados por todos os deuses. E darei a este lugar sagrado o nome de Babilônia. Ou seja, Babilônia, Mauro, comunidade, há de ser aqui na Terra a expressão da supremacia de Marduk sobre as demais divindades, inclusive as divindades que eventualmente fossem patronas, fossem padroeiras, estivessem vinculadas a outras cidades, a outros povos. Mas o texto afirma a supremacia de Marduk no céu e a supremacia de Babilônia e de seu rei, não vamos ser ingênuos, né? E de seu rei sobre os demais poderios, as demais cidades, né? Os demais agrupamentos humanos. Darei a esse lugar sagrado o nome de Babilônia, pois lá se erguerá a morada dos grandes deuses, construída com arte e engenho, de acordo com os meus planos. Babilônia justamente é uma palavra que significa a morada dos deuses ou o portal de acesso aos deuses. Assim, Babilônia se apresentava ao mundo e, portanto, vendia desta maneira o seu prestígio e o seu poderio e as suas pretensões de poder. Quando os deuses ouviram esta proclamação de Marduk, perguntaram a ele: e quem representará tua autoridade sobre tudo que criaste com tuas próprias mãos? Quem haverá de representar a tua autoridade? Deves criar escravos para que te sirvam e nos sirvam dia após dia. E que o teu poder, Marduk, assegure para sempre os nossos privilégios. Mauro, comunidade, não é só aqui que o pessoal fica disputando a manutenção de privilégios, não. As divindades estão querendo garantir esses privilégios e sabem que para que isso se efetive, é necessário que sejam criados escravos. E aí o texto continua. Marduk pensa no que ouviu e responde: criarei escravos que nos prestarão serviços dia após dia, e o poder de minha vontade há de assegurar a posição de vocês. Aí o pessoal fica feliz, o pessoal divino, né? Fica feliz da vida, porque efetivamente o Marduk vai dar essa solução, né? E passamos à sexta tabuleta.
Marduk revela a sua intenção, os projetos que concebera no mais profundo do seu coração. Eis o que ele diz: usarei o meu próprio sangue e o juntarei a ossos para formar seres, aos quais chamaremos homem. Esses homens criados por mim deverão habitar a terra e trabalharão para que as divindades possam descansar. Aí está, Mauro. Teogonia, cosmogonia, antropogonia. E aí você tem, então, a geração dos humanos com um destino muito claro. Os humanos existem para servir às divindades. Aí um dos interlocutores ali, né, dá uma sugestão sobre como fazer isso. Para resumir a história, o que é que eles decidem fazer, Mauro? Eles decidem pegar Kingu. Quem era Kingu? Era o chefe das tropas da Tiamat, as tropas que tinham sido, né, derrotadas. E é a partir de Kingu que a obra será realizada. Então, foi Kingu quem instigou os deuses ligados a Tiamat à rebelião. Ele fez Tiamat liderar a batalha. Buscaram Kingu e o fizeram ajoelhar-se, e várias de suas artérias foram cortadas, e com seu sangue foi criada a humanidade. O Marduk até pensou em usar o seu próprio sangue, mas a turma ali que o assessorava disse: não faça isso não, puna lá o general, comandante das tropas de Tiamat, e é o que ele faz. Então, com o sangue de uma entidade condenada, é feita a humanidade. Aqueles seres, né, os seres humanos, que trabalhariam no lugar das divindades. Assim, né, que Marduk terminou a obra da criação, foi imposto a esse contingente, o contingente humano, o trabalho que antes era dos deuses, nas construções grandiosas projetadas por Marduk. E aí os deuses ficam felizes da vida. Por quê? Porque Marduk nos libertou, nos aliviou do nosso trabalho. E aí as próprias divindades no entorno de Marduk tomam a frente, Mauro, da construção da Babilônia. Eles se antecipam. Dizem: não, nós vamos construir este grande lugar. É o lugar do culto, né, a Marduk. Esta obra ela é diferenciada. Babilônia, não é, Mauro, uma construção humana. É uma obra divina. É uma parte do céu estabelecida na terra. Veja o poder dessa argumentação, né, Mauro? Que sustenta as pretensões de hegemonia que Babilônia tinha em relação, né, às cidades, aos povos com os quais ela interagia e lutava. E, finalmente, Mauro, na tabuleta final, na tabuleta 7ª, você tem uma expressão por parte de quem escreveu este poema de que o nome de Marduk perdure para sempre. Que os nomes de Marduk sejam sempre lembrados por aqueles que conduzem e governam os homens. Veja só. Que Marduk seja sempre lembrado por quem conduz e governa os homens. Em outras palavras, meu caro, quem governa os seres humanos, os grupos humanos, tem que ser um representante de Marduk. Leia-se o rei de Babilônia. Só o rei de Babilônia sabe que o Deus Supremo não é outro senão Marduk.
que o sábio e o aprendiz discutam sobre eles e que o pai os repita e os ensine aos seus filhos. Chegarão aos ouvidos de pastores e lavradores que se alegrarão pela glória de Marduk, o Senhor dos deuses. Sob seu domínio a terra será fértil e sua vida prosperará. O que partir de sua boca nenhum deus poderá mudar, etc, 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 etc. O texto termina dizendo que todas as divindades que construíram o seu templo e todas as demais divindades proclamem a glória de Marduk, vencedor de Tiamat e soberano entre as divindades. Veja, de maneira grandiosa, triunfante, termina esta narração, destinada a oferecer uma visão a respeito de como o mundo era configurado a partir das lutas travadas entre gerações distintas de divindades. Lutas essas que culminam com o poderio de Marduk, né, com a afirmação da soberania de Marduk, do espólio conquistado por Marduk deriva o cosmos, céu e terra, e dentro do céu e terra, do sangue do general do exército derrotado, né, surge a espécie humana nesta condição subalterna, né, em que ela é apresentada como absoluta serviçal das divindades e, por consequência, por dedução óbvia, serviçal também daquelas instâncias que se apresentavam como representantes do poderio maior, né, de Marduk. Para lembrar, Mauro, eu falei no começo, mas é importante lembrar o final. Esta narração ela era reproduzida em toda a festa de Ano Novo, de abertura do ano, no calendário religioso babilônico, diante do rei. O que obviamente fazia com que aquele rito se convertesse também numa peça política absolutamente fundamental, de renovação da fidelidade ao poderio deste rei. Né? A renovação, né, da promessa de vassalagem, de submissão, né, ao poderio do rei. E o rei sabia muito bem manejar esses elementos de corte ideológico político para fazer sustentar, né, este seu poder. Bem, Mauro, falei demais, deixei você falar. Nosso tempo hoje já acabou, Pedro, mas a gente podia, no começo da próxima aula, dialogar um pouco sobre os ecos dessa construção babilônica, mesopotâmica, na verdade, na Bíblia e ali no Oriente Médio, e discutir um pouco sobre como essas mitologias são muito próximas umas das outras, há muito comum, e como elas, ao mesmo tempo que dialogam, guerreiam entre si. Né? Então, nós vamos ver na Bíblia diálogo e guerra com essa narrativa, né? Com essa teologia. Acho que é bem interessante. Vamos fazer isso semana que vem, Pedro? Então, eu vou fazer uma contraproposta que inclui o que você está sugerindo. Vamos pegar um outro poema que fala mais especificamente da criação do ser humano. A partir de que, Mauro? Do pó da terra. Fechou. Então, a gente faz assim. E aí a gente vai tratar com outro. A gente começa com outro poema e depois vamos conversar um pouco sobre ambientes e paralelos, tá bom? Gostei. Sim. Todo mundo gostou demais, né? É bom você lembrar apenas... Está aqui a Denise dizendo, as histórias mitológicas dos povos são arquetípicas, então sempre encontramos convergências e ressonâncias entre as culturas. Sim, é verdade, mas, por outro lado, esse caráter arquetípico está vinculado, para falar da aula passada, à geografia e à história concreta vivida das regiões e povos.
Então, nós não vamos ter muita convergência no que a gente está vendo aqui com o que a gente viu no Japão ou na China. É outra história, outras convergências, né? Então, era o que eu ia dizer. No caso do povo do qual surgem os livros que formam a Bíblia, né? As escrituras judaicas, esse pessoal foi exilado na Babilônia. Viveu 60 anos de exílio da Babilônia. Né? E foi a partir dessa tomada de contato imediato, né? Dessa propaganda, porque esse texto é uma propaganda imperial, no fim das contas, né? Mas uma propaganda teológica, né? Foi a partir desse contato efetivo, na condição de subalternos, né? Porque foram levados para lá, né? Exilados. Foi nessa condição subalterna que tomaram contato com essa mitologia. Sim. E reagiram a ela. Interagiram e reagiram ao mesmo tempo. Né? Precisamos então, encerrar agora, Pedro. Sim. Vamos pegar o poema de Atrahasis e, a partir dele, fazemos essa correlação aí. Estabelecemos essa correlação. O Antônio Inácio Greco está reclamando que a dinâmica do curso está congelado dentro da obrigação do horário. Antônio, todo curso, toda aula está congelada dentro da obrigação do horário. Não existe aula livre que dura 2, 3 horas. Tem um horário, a gente tem a grade da programação, tanto do 247, especialmente o 247, que tem uma programação muito apertada, quanto da Pós-TV, quanto do Paz e Bem, e a gente precisa se conter. Nosso limite é 1 hora. A gente extravasou hoje quase 15 minutos, mas a gente vai buscando ali, tentando se ajeitar. E assim, ó, vai para nas faculdades, vai nos cursos. As aulas são de 50 minutos, né? Eventualmente você pode ter aulas até de 4 horas, né? Porque você dá várias aulas juntas, reunidas num horário só. Fala, Pedro. Não, a gente retoma na semana que vem. Claro, é isso aí. Nós não temos tempo nós não temos tempo durante a aula, assim, mas nós temos tempo no curso, no estabelecimento do tempo do curso. Então, a gente fica bem à vontade. Pedro, querido, obrigado. Sábado, essa nossa aula, que foi transmitida ao vivo na segunda-feira, dia 14 de fevereiro, será retransmitida e estreia na Pós-TV 247. Sempre sábado, às 7 da manhã. E segunda-feira que vem, 14 mais 7, 21, estaremos aqui para a próxima aula, 26ª aula de textos sagrados na história. Valeu, gente querida. Eu adorei. Espero que todo mundo tenha gostado. Tchau, Pedro. Paz e bem, gente. Obrigado, um abraço para todo mundo. Boa semana. Até lá.